descendente. Vamos falar aqui rapidinho. Peraí, eu fiz uma maratona de vídeos, né? Para colocar em ordem, para atualizar vocês. E na correria que a gente tá aqui com a demanda, graças a Deus, a gente tá sem tempo. Mas eu não deixo de lado o compromisso de atualizar e de passar informações importantes para vocês. E aqui, para eu não me perder, tá? Qual é o próximo vídeo? O próximo vídeo, quais são as etapas do processo no via judicial? Então é bem rapidinho aqui, o pessoal se perde. Podem constatar o que eu tô falando, tem muita gente aí deixando depoimento, comentários, mas não consigo falar com o meu advogado, não sei, tô no escuro, não sei o que acontece agora, quanto tempo demora tal coisa, tal fase, como é que a gente trabalha? Eu, Marta Pérez, né, com os meus dois advogados, que são meus advogados, que trabalham com exclusividade para mim, né, aqui a gente não trabalha nada em parceria, não, aqui a gente trabalha todo mundo junto, né, cada um dando foco na sua área de atuação. E como que a gente trabalha literalmente? Depois da fase 1 montada, quando vai começar aqui a fase 2, eu elaborei um e-mail standard de fluxo com passo a passo, desde quando o documento chega até literalmente o reconhecimento da cidadania e o cadastro no AIRE. Então, quanto tempo é? Um e-mail enorme, de quase 2 páginas, mas quanto tempo é que leva todo aquele fluxo, toda aquela passagem, para o cliente entender como se diz, se envolver, ter uma coparticipação, porque não adianta falar, vou fazer, se iludindo que é tanto tempo aqui, eu achei que era tanto tempo ali, não, depende de órgão público, depende de tribunal, de agenda de juiz, depende de comune para transcrever o processo, então tem a parte que é de nossa responsabilidade, fazer uma montagem bem feita, um processo claro, consolidado, sem erros, sem impedimentos, tudo isso daí, mas tem uma linha que divide o que a gente pode fazer e que segue a atuação de profissionais, né, principalmente de órgãos públicos, e que tem um fluxo de prazo, né, em base ao quê? Que eu tô falando nada não, em base ao histórico dos nossos próprios processos. Então, por exemplo, o fluxo é: depois que montou fase 1, traduzido, apostilado, procuração, contrato, conferência, expedição, Itália, o processo chega aqui, tudo conferido de novo fisicamente, né? Tudo ok. A gente vai preparar, trabalhar de 30 a 60 dias dentro da petição, trabalhar dentro do processo, ok? Vamos ajuizar esse processo, a gente trabalha o mais rápido possível, depende do fluxo de chegada de processo naquela quinzena. Fazemos o pedido, depois leva uns dias para sair o registro, o protocolo, pode demorar 15, 30, 60 dias, né? Então temos casos que saem na mesma hora, no mesmo dia, em 2 dias, como tivemos casos de 2 meses para ter o número do protocolo. É um problema? Não, o importante é ter feito o depósito do recurso. Temos o número do protocolo, juiz designado, vamos esperar marcar a audiência, o cliente tem que ter a data de audiência marcada. Foi adiada, foi postergada, qual que é o fluxo disso? Ocorreu a audiência, qual foi o formato dessa audiência? Depois a gente fica o quê? Esperando a sentença. Tem sentenças que saem na média em até 15 dias, mas tivemos 3 casos pontuais que levaram 3 meses e meio, tá? Então são casos pontuais, mas 15, 20 dias é o suficiente, como pode ser até 5 o resultado da sentença. Saiu o resultado da sentença favorável, totalmente acolhida, né, deferida, etc. O que a gente tem que aguardar? O transitado e julgado. 30 dias para ver se o Ministério da Interna, a contraparte não recorre, etc. Mas vamos considerar 4 meses para liberar, para a gente ter em mãos o transitado e julgado, e depois a gente pede a transcrição no comune. Quanto tempo o comune tem que transcrever? Né? No judicial, não, ele não tem um tempo como no presencial, mas ninguém deixa de cumprir um mandato judicial, eles fazem o quanto antes. Mas consideramos que seja ao mesmo tempo 6 meses, mas na prática, a maioria dos processos estão sendo transcritos em 8 meses, de 6 a 8 meses. Então, quem bate no peito e fala que vai ser transcrito em 2 meses, já tivemos casos de 2 meses, como já tivemos de 3 e de 4, mas é a minoria, a maioria está demorando de 6 a 8 meses. Essa é a realidade. Então, a gente não pode vender aqui só os casos que vai mais rápido. Eu não posso falar que, porque eu depositei processo no tribunal em outubro do ano passado, agora, em dezembro eu já estava com a sentença, né, em 2 meses. Como tivemos sentenças marcadas em 3 meses, em 4, em 2,
foram casos recordes, mas eu tenho que avaliar que eu tenho outros casos que passaram 8, 9, 10 meses e a audiência ainda nem foi marcada. Então tem os dois extremos e eu já detalhei isso em outro vídeo, tá? Uma vez que foi marcada a data de audiência, vai sair resultado, como eu já falei, vai sair a sentença, depois transitado e julgado, e vai ser pedido a transcrição no Comune, o qual a empresa, no caso o advogado, vai acompanhar a final da transcrição para entregar para o cliente e orientar cadastramento do AIRE, que é no consulado. E é importante, eu falo sobre o cadastro do AIRE e a sua importância num outro vídeo, tá? Então esse é o fluxo de tempo, média de tempo em base a histórico de outros processos, é a realidade. Então isso daqui é em base a dezenas e dezenas de processos, né, dentro desta realidade. Então a gente não tem que ir muito por falsas promessas, por muitas facilidades ou pelos casos recordes. O cliente que faz no judicial tem que ter consciência e entender que existe esse fluxo administrativo onde não tem espaço para a atuação do profissional. Então a gente não pode ir lá brigar e simplesmente exigir que o Comune, você tem que acompanhar, você vai cobrar, mas tem um limite de atuação. Então você não pode simplesmente brigar e exigir que se um juiz vai lá e ele joga a audiência lá para frente, ou ele posterga, antecipa, e aí você não tem espaço, entendeu? Como tivemos casos que no dia da audiência tivemos o comunicado de audiência adiada para depois de 10 meses, entendem? Então, existem momentos, situações que o profissional não tem espaço para atuação, né? Então, vamos brincar aqui, cada macaco no seu galho. Não adianta querer assumir responsabilidade que depende de órgão público de outros profissionais que respondem por competência. Então, essa linha de conduzir as coisas, o cliente não pode querer tudo fácil, né? Recebi e-mail, eu quero tirar minha cidadania porque eu estou muitos anos na fila do consulado, desisti, mas eu quero tirar esse ano de 2024. Eu falo, então é impossível você tirar, porque no consulado não vão te atender, presencialmente no Comune você tem que ficar aqui no mínimo 8, 10 meses, então já 2024 não vai dar mais, e judicial de 18 a 36 meses como uma média. Então, eu não sei, então tem muita gente vendendo facilidade, tire tua cidadania em X tempo, virou assim um carnaval, uma festa de oferecer de tudo quanto é jeito o produto serviço de cidadania italiana. Então tenham consciência, né, da seriedade da coisa, do prazo, do fluxo. Então não adianta querer uma coisa ao contrário daquela que é, né? Porque depois, enfim, não adianta. Mas eu quero. A ponto de cliente falar assim, mas eu quero vou para Itália esse ano, eu já quero tirar meu passaporte. E a audiência nem tinha sido marcada. Então, assim, é um contrassenso, né? Não tem sentido, efetivamente, tá bom? Tenham consciência de como funciona o fluxo do processo. Essa média de tempo é tudo em base ao nosso histórico, esse e-mail, compartilhar essas informações é para os nossos clientes. Mas como tem muita pergunta nos vídeos aí no canal, as pessoas perguntando tô no escuro e no WhatsApp, eu não sei o que eu faço e agora o que acontece? A gente tenta ajudar dando um norte de como funciona. Mas é lógico que cada requerente, se já tem processo em andamento, tem que interagir e confiar no profissional contratado e não na internet, tá bom? Então, até mais, fica comigo, clica aí para se inscrever. Se quiser falar sobre um processo que você deve iniciar, quer analisar, aí sim você interage comigo no WhatsApp, tem o link na descrição e eu posso te ajudar. Um abraço para você.